Doutora, estamos aí num ano bastante atípico, né? Eu sempre aqui comento com o pessoal, mas ninguém imaginava lá na virada do ano que, opa, vamos enfrentar esse ano uma pandemia, todo mundo ficando a questão preocupados, né? Até que ela chegou no Brasil e mudou literalmente a rotina de todo mundo. Sim. Mas e agora, que estamos nesse momento pandêmico, né? Não só no Brasil, né? É uma questão mundial. As pessoas, elas acabaram criando aí algumas, né, não todas, porque cada pessoa reage de uma certa maneira, crise de ansiedade. A gente acompanhou principalmente lá no início, né, com noticiários, óbitos e ainda número de casos. Eu lembro aqui na nossa região, nos primeiros casos que começaram a surgir, as pessoas ainda todas preocupadas, e agora o que vamos fazer? O que mudou na rotina da pessoa de março para cá? Então, essa é uma questão interessante. Na verdade, mudou tudo, né? Mudou coisas que nós não imaginávamos que iríamos passar. Então, por exemplo, nós tínhamos o costume de levar nossos filhos para a escola, de repente, não tinha mais aula para levarmos nossos filhos, né? Nós tínhamos o costume de ir para o trabalho todos os dias de manhã e tínhamos uma rotina com isso. De repente, alguns tinham que trabalhar em casa, outros ficaram em casa esperando a pandemia passar, enfim. Mudou praticamente tudo. E especialmente as primeiras semanas, né, onde muitas pessoas ficavam em casa esperando para ver como seria. Lembro de ouvir algumas notícias, algumas pessoas comentando assim, são eternos domingos, são dias que não passam mais, não passa nem um cãozinho na rua mais, né? E o movimento acabou, as pessoas tiveram um aumento de ansiedade ali em relação a saber o que vai acontecer no futuro muito, muito grande, muito forte. Porque a nossa rotina nos diz isso, né? Eu sei o que esperar do dia de amanhã, eu sei o que eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou tomar café, eu vou manter minha rotina, à tarde chego em casa, busco as crianças, e isso deixou de acontecer. Então a gente teve que se adaptar a uma nova rotina. E a nossa sorte é que o ser humano é um ser extremamente adaptativo. O nosso sistema nervoso central ele é preparado para isso. Então nós, de alguma forma, conseguimos nos adaptar e hoje já estamos mais tranquilos, já não estamos tão empolvorosos, achando que o pior vai acontecer, porque agora já estamos entendendo um pouco dessa nova rotina, né? Bom, a questão da ansiedade, ela é normal no ser humano, né? Sim. Mas a partir de que ponto que a pessoa deve, então, procurar ajuda, que algo já está extrapolando? Então, isso é muito importante. Eu vejo, é muito comum as pessoas, às vezes, não saberem identificar que se trata de um transtorno de ansiedade, né? Então, uma vez no meu consultório, estava fazendo alguma coisa e ouvi alguém lá embaixo comentando assim, nossa, um amigo comentando com o outro, nossa, cara, eu ando com uma dor de barriga tão grande, eu não sei o que é isso, já fui no médico, não entendo o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, são sintomas somáticos do corpo que a pessoa começa a sentir de uma forma muito mais intensa. Então, por exemplo, cólicas abdominais, dores no estômago, sintomas físicos, dores de cabeça, ou então sintomas emocionais e um aumento da ansiedade no sentido de ficar com o pensamento muito acelerado, de ficar pensando muito nas coisas, não conseguir desligar, ficar imaginando que o futuro vai ser aterrorizador e a pessoa não vai dar conta de lidar com isso. Então, são tanto sintomas cognitivos, que são os pensamentos, quanto sintomas somáticos, que são os sintomas do corpo, falta de ar, né? Aumento dos batimentos cardíacos, e a pessoa muitas vezes não sabe relacionar que isso se trata de um transtorno de ansiedade. Aí é importante buscar uma ajuda médica e psicológica. Ou seja, ela pode, desse transtorno, evoluir realmente para uma doença física, assim? Pode, com certeza, sim. Principalmente se a pessoa não diagnosticar a tempo, né? Por exemplo, uma gastrite nervosa, ela tem uma origem a nível desse sistema nervoso central por a pessoa ficar sempre muito preocupada com tudo e produzindo demais cortisol e hormônios do estresse, adrenalina, que vão fazer com que o suco gástrico no estômago aumente demais, e se esse suco gástrico for muito aumentado, as paredes do estômago vão começar a responder de uma forma patológica. Então, a origem é central, é no pensamento, mas depois de se tornar uma doença física, necessita de tratamento médico, né?
Outra questão também, doutora, é o isolamento social, né? Hoje, 1,5 metro de distância um para o outro, né? Acabaram-se de forma temporária os abraços, o aperto de mão. Até hoje é comum, né? Porque é algo que você cumprimentar as pessoas, você acaba já levando a mão. Sim. Né? Porque é o comportamento comum do ser humano. E essa questão agora, essas pessoas que são principalmente mais apegadas a outra. Por exemplo, eu vou na casa da vovó, não posso mais ir porque é grupo de risco, né? A falta do abraço. O que esse isolamento social acaba mexendo com a pessoa? Então, isso é bem interessante, né? Porque são os nossos costumes, são a nossa forma de demonstrar brasileiro tem disso, né? A gente tem que pegar no outro, né? No mínimo um aperto de mão, senão um abraço e o beijinho. E isso foi uma coisa que deixou de existir e que nos trouxe uma mudança de hábitos muito grande, né? Inclusive, algumas pessoas ainda hoje, eu noto, têm resistência de chegar e não dar um beijo, não dar um abraço em alguém. Parece que você não está cumprimentando a pessoa, parece que você está sendo mal educado. E, na verdade, não, né? É preciso lembrar, assim, tipo, oi, de longe, né? Estamos em momento de pandemia, não tem problema em se a gente se cumprimentar, se a gente só estivesse dando oi, estiver, né, fazendo lá um namastê, alguma coisa nesse sentido. Não deixe de cumprimentar a pessoa, mas também não precisa se tocar, né? Durante a gente conversava aqui um pouco rapidamente fora do ar, desde quando começou a pandemia, a procura por um profissional aumentou, né, por vários motivos. Mas tem pessoas ainda que resistem, quando a gente fala a palavra, procura um psicólogo. Há pessoas que travam, dizem, isso não é coisa para mim. Existe essa barreira? Sim, com certeza. Essa barreira, há alguns anos atrás, lógico, sempre foi uma barreira bem forte e ultimamente com quantas pessoas estão buscando autoconhecimento, até as mídias sociais acabam influenciando nisso, né? Que acabam trazendo muito conteúdo emocional, psicológico, e as pessoas acabam se sentindo curiosas para saber como é que isso funciona e tal. Eu vi um conteúdo no Instagram e me chamou a atenção porque é bem igualzinho que eu sou. Então, as pessoas estão abrindo um pouco mais a cabeça, mas ainda existe muito preconceito, no sentido de achar que quem vai a um psicólogo, por exemplo, é louco. Alguma coisa de errado ele tem porque ele está buscando um terapeuta. Então, a gente precisa tirar muito esse preconceito, porque a psicologia ela vem para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas e antes de terem um problema maior, elas conseguirem resolver isso, né? Vamos chamar o intervalo, tem aqui uma dúvida aqui, uma pessoa nos acompanha através do Facebook, ela deixou um comentário, Luana Siqueira. Notei que de uns meses para cá tenho sentido dores de cabeça constantes, o que eu não tinha antes. Acredito que ela quis dizer que fico muito tempo em frente à TV. Isso pode ser um problema psicológico ou às vezes de ficar em frente à tela, exposição, também pode ter desenvolvido algum esse sentido, essa dor de cabeça que ela... em tese ela sente. Certo. Então, Luana, assim, você precisa ver se houve uma mudança na tua rotina, se você antes não ficava tão em frente às telas e de um tempo para cá você começou a ficar mais e você sentiu que essa dor de cabeça iniciou e não houve nenhum evento emocional, psicológico, nada que justifique esse aumento da dor de cabeça ou esse início da dor de cabeça, é bom que você primeiro procure um médico, faça uma consulta, um neurologista, né? Veja se tem algum indício físico que justifique isso, ou um oftalmologista, inclusive. Mas se não houver, aí sim você deve buscar alguma causa emocional para essa questão. Então, independente do sintoma físico que seja, primeiro você tem que excluir a causa física, e se não houver nenhum indício que leve a isso, então daí você vai buscar um tratamento psicológico. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.